Olá, turma do sexto ano, aqui quem fala é a professora Marcele, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, a África, a diversidade de povos e reinos, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo conforme o nosso cronograma, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, nós paramos no último conteúdo, foi sobre a civilização egípcia, tá? Hoje o capítulo 4, lá no livro de vocês podem acompanhar a partir da página 76. A África. Quando nós falamos da África, o que nos vem à mente? É um continente homogêneo ou um continente, diversificado? Na verdade, gente, a marca da África é justamente a sua diversidade. Assim como no continente americano, que nós temos aí vários países, nós temos várias línguas, várias culturas, o continente africano também é um território que possui vários e vários países, tá? E além disso também tem cerca de aproximadamente 1.200 idiomas. Além do idioma local, na África também é falado a língua inglesa, a língua francesa e também a língua portuguesa. Como nós vimos nas aulas de história, lá sobre a origem do homem, quando nós falamos lá sobre a civilização, sobre as teorias evolucionista e a teoria criacionista, nós vimos, que segundo a teoria de Charles Darwin, a teoria evolucionista, o homem ele foi evoluindo ao longo dos anos, Então, de acordo com essa teoria, a África foi o berço da civilização. Ela foi ocupada desde a sua pré-história. É um continente muito vasto, tá? É um continente que está localizado, cercado ali por vários mares, entre eles o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Oceano Índico e também o Oceano Atlântico. Em relação ao seu clima, também muito variado. Em relação à vegetação, a África também é um continente muito diverso, Porque conta aí também com desertos, contém florestas, savanas. Esse mapa aqui que vocês estão observando é um mapa atual do continente africano. E aí a gente se pergunta, mas essa divisão territorial, essas fronteiras que existem aqui, dividindo, separando um país do outro, essa divisão aí, como que foi feita? Sempre foi assim essa divisão? E eu respondo para vocês, gente, não. Essas fronteiras foram fronteiras artificiais. Muitas delas foram criadas a partir do momento que houve a dominação dos povos europeus, em especial os povos portugueses que foram para lá, para a África, e dominaram esse território. Então, por conta disso, houve uma separação étnica daquela população. Quando esses europeus chegaram lá, eles simplesmente, gente, não ligaram, eles não deram importância para essa divisão, para essas diferenças étnicas desse povo. Tá? Inclusive, tinham reinos, grupos que eram inimigos um do outro, falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, e isso não foi levado em consideração. Tá? Outro fator que a gente também deve levar em consideração aí, para que houvesse essa divisão, essas fronteiras aí, foram as alterações climáticas. Isso influenciou, favoreceu bastante as migrações. Por conta dessas migrações, tá, sexto ano, aconteceu o quê? A formação de diversos reinos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então é interessante que a gente lembre que esses reinos eram reinos que tinham culturas diferentes também, tinham atividades econômicas diferentes e se desenvolveram em lugares diferentes e também alguns se desenvolveram em tempos diferentes, tá? O primeiro deles que nós vamos falar é sobre o reino de Kush, que vocês podem encontrar escrito dessas duas formas aqui. Núbia. A Núbia foi o local onde esse reino de Kush se desenvolveu. Assim como os egípcios se desenvolveram às margens do rio Nilo, o povo cúshita também se desenvolveu nas proximidades desse rio, tá? O que favoreceu o seu desenvolvimento. O local, gente, a Núbia, era um local de rota, de encontro e comércio dos outros povos, Como os povos egípcios, os gregos, indianos e também outros povos asiáticos.
Além da atividade do comércio, também era desenvolvida atividades como a pecuária e também a agricultura, tá? Então, ali, esse território era por onde passavam caravanas, tanto caravanas terrestres, como também caravanas marítimas, já que nós vimos que o continente africano é cercado ali por diversos mares e oceanos. Os cuxitas desenvolviam o comércio através, de produtos como os minerais, peles de animais, marfim, madeira, gado, cavalos, tá? Olha só, os cuxitas, gente, por conta desse contato com os povos egípcios, eles fizeram parte, muitas vezes, do exército egípcio, além também de exercer outras funções ali aliada com o faraó, tá? Em relação aos egípcios, eles se aproveitaram dessas relações comerciais, dessa integração cultural e acabaram, gente, fazendo o quê? Dominando o povo cuxita, tá? Então, esse povo cuxita se tornou escravo dos povos egípcios. E essa dominação, ela só vai acabar quando os povos assírios invadem o Egito. É nesse momento de crise sexto ano que o povo cuxita vai se aproveitar para se libertar dos povos egípcios e também para dominar aquele território. Eles vão governar. Começa aí o que nós falamos, o governo dos faraós negros. E as mulheres cuxitas. Nessa sociedade que nós estamos falando lá da antiguidade, tá? As mulheres naquela época elas não tinham participação ativa na sociedade. Elas não participavam da vida política, tá? Elas eram donas de casa, elas eram mães, elas eram esposas, ok? E aqui, gente, no reino de Cuxi, nós vimos alguma coisa bem diferente. As mulheres naquela época tinham um papel de destaque. Elas exerciam funções muito importantes, tá? Elas eram nomeadas como sacerdotisas. Elas eram também as mulheres que ajudavam a escolher quem seria o sucessor do trono, quem iria governar. Elas ajudavam também, os seus esposos, os seus filhos, por exemplo, que eram reis na época, a tomarem decisões políticas. Então, essas rainhas mães, elas eram chamadas de candaças, ok? Inclusive, no carnaval de 2007, teve uma escola de samba que homenageou essas mulheres candaças, com um samba enredo que falava: majestosa África, berço dos meus ancestrais, reflete o espelho da vida, a saga das negras e seus ideais, mães feiticeiras, donas do destino, senhoras do ventre do mundo, raiz da criação, do mito à história, encanto e beleza, seduzindo a realeza. Candaces, mulheres guerreiras, na luta, justiça e liberdade, rainhas soberanas, florescendo para a eternidade. Outro povo que nós vamos falar agora, gente, tá? Foi o povo de Axum, que formou um reino, tá? Lá no local onde hoje é a atual Etiópia, tá? Esse reino de Axum, eles conquistaram o reino cuxita. A economia deles, gente, principal, estava voltada para o comércio, tá? Então, eles faziam relações comerciais com diversas regiões, com povos da Pérsia, da Arábia, da Índia e também, com a cidade de Bizâncio. Por conta dessas relações comerciais também, assim como o reino de Cuxi, eles também sofreram influência dos outros povos. Também influenciaram, logicamente, tá? Mas, gente, o que acontece aqui? Além das outras influências culturais que eles tiveram, uma coisa muito forte que aconteceu aqui, no reino de Axum, foi justamente a adoção do cristianismo. Isso é muito importante ressaltar, ok? Por que isso? Se a gente for lembrar, os povos lá da África que surgiram, os reinos, que surgiram ali, eles eram politeístas. Quando a gente fala, da antiguidade, a gente lembra muito ali dos povos que eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, Nós vimos lá, quando nós falamos, por exemplo, dos egípcios, Aqui, o povo de Axum, lá na África, vai ser um povo que vai adotar o cristianismo como religião, ok? Outro reino que vale a pena ressaltar, falar também, é o reino de Gana e o reino de Mali. O reino de Gana,
ficou muito conhecido por ser um reino do ouro, por conta da diversidade, né, do ouro naquela localidade. Então, eles faziam comércio desse produto, além também de desenvolver um comércio de escravos, de sal e também de marfim. Por que de escravos? Quando a gente pensa assim, escravos na África, a gente lembra, foram escravos que vieram para o Brasil, né, foram para a Europa, para diversas partes aqui também do continente americano. Só que vale ressaltar, gente, que os escravos, né, essa escravidão, ela surgiu ali mesmo na África. O reino, como eu falei no início da aula, o reino ele era muitas vezes inimigo do outro. Quando esses grupos aí, né, lutavam, guerreavam entre si, aquele que ganhava tomava aquele povo lá que perdeu como seu escravo, tá? Então, quantos europeus chegaram ali nesse território, né, lá no continente africano, eles viram, né, essa forma aí de cultura, de dominação de um povo em relação ao outro, eles também se aproveitaram. Eles pegavam produtos que a África não tinha ali e levavam para trocar por esses escravos, tá? E aí, gente, o que acontece com o reino de Gana? Vai chegar ao fim, vai enfraquecer por conta da concorrência comercial que os outros povos vão ter, e também por conta dos ataques vizinhos, tá? Ali no finalzinho, né, do reino de Gana, vai surgir o reino de Mali, no sul dessa mesma região, como a gente pode observar aqui no mapa, tá? Essa parte aqui, ó, verde, foi onde se desenvolveu o reino de Gana, e aqui embaixo, na parte sul, foi onde se desenvolveu o reino de Mali. Esse reino ficou muito conhecido também por conta, né, desse contato com outros povos, e aí se tornou um império africano islâmico. E os griots? Gente, os griots eram grupos, né, que contavam a história da África de forma oral, cantando, né, e também utilizando os instrumentos musicais. Então, assim, para um povo na época que não tinha deixado, né, a sua cultura registrada, é importante a gente lembrar disso, porque, assim, quando hoje a gente estuda sobre o continente africano, sobre os povos, nós contamos com fontes históricas muito escassas, tá? Vale ressaltar sobre isso, porque durante muito tempo a história da África foi esquecida. Então, isso é algo muito atual, falar, estudar, né, sobre a história da África. Então, assim, para uma época, para uma sociedade que era esquecida em relação à sua história, os griots, eles são de suma importância em relação a fontes. Então, eles mantinham a tradição, né, cultural do seu povo, eles transmitiam oralmente a sua cultura. Então, eram pessoas que desde criança, né, desde muito jovens, eles já estudavam, né, eram preparados para poder falar, contar essa história, eram treinados, né, para memorizar essa história da África. Então, eles são aí um exemplo de fontes históricas, né, pessoas que contavam a história e manter viva a história da África. E através deles, né, que muitas dessas histórias não foram perdidas, elas chegaram até nós. Tá? Então, assim, só para a gente revisar um pouquinho, né, para finalizar essa aula, nós vamos falar aqui, relembrar que a África é um continente de muita diversidade. Diversidade em relação ao clima, a vegetação, é uma diversidade também cultural. Lembrando que a África também, né, tem uma variedade aí também em religião. Lembrar que essas religiões também influenciaram aqui a nossa cultura, chegaram até nós aqui no Brasil, né? Por conta dessas relações, dessa trazida, né, dos africanos para cá na época da escravidão. Então isso influenciou também a nossa cultura. É muito importante, né, olhar para os povos africanos como contribuintes para a nossa cultura, ok? Então, lembrar também dos reinos que nós vimos aí, reinos também que tinham uma variedade muito grande, reinos que entraram em contato com outros grupos e formaram, né, a sua própria cultura, a sua identidade. E lembrar dos griots aí também como uma fonte histórica oral, tá? E assim, gente, tá? A gente vai finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos outros temas. Eu agradeço a vocês, conto com vocês, né, na próxima aula, tá certo? Um abraço a todos vocês e até logo!